sobre aquilo que ajuda imediatamente ajuda melhor. A inspiração é o livro O Essencial é Simples, do Bert Hellinger. E a ideia é que as próximas lives, ou seja, uma sequência de lives, vão ser inspiradas nesse livro. Quanto mais participação, melhor. Então, se tiver perguntas ou dúvidas, só deixar o comentário. E aí eu já pergunto para vocês. A ideia é fazer a live o mais interativa possível. O foco, então, é essa ideia de que o essencial é simples. Então, a mudança que você quer pode acontecer de uma forma simples e direta. Daí eu pergunto para você, qual é uma mudança que você gostaria de realizar na sua vida? Uma mudança que dependa de você. Uma mudança em relação às suas emoções ou em relação a alguém da sua família? Quem quiser comentar, a partir dos comentários eu vou construindo. Quando eu dou uma vivência pelo Zoom, a gente constrói a vivência a partir dos comentários, da participação das pessoas. E então, conforme eu faço perguntas e quem se sentir confortável para responder, a partir da resposta eu vou criar o exercício no final da live. Vai ter um exercício, então fica até o final. É isso, a primeira pergunta é: o que você gostaria de mudar na sua vida? Daí, quem quiser escrever. Quem não se sentir confortável para escrever nos comentários da live, pode escrever num caderno, para você ter anotado. E a ideia é que a gente vai olhar para isso. O livro O Essencial é Simples, ele traz um olhar que o Bert Hellinger chama de terapia breve, que é uma forma de trazer a mudança que se deseja de forma objetiva. Ele menciona que em 15 minutos já funciona essa mudança. E aí o que ele explica? Essa mudança tem a ver com um olhar, com a inclusão. Quando se olha para algo que não se quer olhar, quando se inclui pessoas excluídas, nesse momento a mudança já acontece. Claro, não é, vamos dizer, um método que funcione em todos os casos, porque tem muito a ver com a percepção daquilo que está presente no momento. Então, por exemplo, a mudança essencial é aquilo que é mais importante no momento. Então, se eu pergunto, o que para você agora é mais importante? Qual é a mudança? Uma pergunta, quem quiser comentar. Os temas mais frequentes que chegam nas sessões de constelação normalmente tem a ver com relação com os pais, relação de casal, relação com os filhos, com trabalho, ou seja, relacionamento no ambiente de trabalho, e também com dinheiro. O tema dinheiro, de alguma forma, também está bem frequente. O tema também da satisfação profissional. Esses temas, a gente pode escolher um deles, ou quem quiser pode escolher um tema que está lidando para usar no exercício que a gente vai fazer no final. Então, nesse contexto da terapia breve, a mudança ela acontece de uma forma objetiva, simples e direta, por conta dessa questão do olhar. Quando você começa a conhecer constelação familiar, você compreende que são 3 os princípios que se trabalham na constelação familiar. Esses 3 princípios são as ordens do amor. Quando as ordens do amor são respeitadas, nesse momento existe a cura, existe a solução. Aí eu vou ler os comentários. A Silvia escreveu: para mim agora, o que é mais importante é a questão profissional. Perder o medo de me expor. Entendi. Legal, Silvia. A gente pode olhar para essa questão do medo de se expor. Eu posso comentar. Eu gosto de comentar sobre os comentários, porque isso acaba, vamos dizer, servindo para olhar o tema de uma forma mais ampla. Esse medo de se expor eu compartilho também. Eu sinto que já superei muito o meu medo de me expor, eu já tive mais, e estou lidando com ele ainda. Eu percebo que tem um lado que se expõe, mas se expõe com reserva. E aí,
Silvia, falando do medo de se expor, um passo para você mudar a relação com o medo de se expor é considerar o seguinte: qual é a intenção positiva? Ou seja, de que forma o medo de se expor te ajuda? Daí eu comento. Medo protege. Então, o medo de se expor tem a ver com uma parte sua que quer proteger você. Também tem esse medo. A Eliane escreveu essa dificuldade de se expor. E aí o caminho, Eliane, é esse de pensar. O medo quer a proteção. Ele quer que você se proteja. Esse é o primeiro olhar. Depois, quando a gente sente medo, a tendência é evitar contato com o medo, certo? A gente foge da dor, a gente foge do medo. Então, quando a gente tem medo de se expor, o que a gente faz? A gente foge, né? A gente não se expõe ao medo. E aí, o medo de se expor é algo que envolve, que várias pessoas têm. Como eu falei, eu também tenho um pouco de medo de me expor. Aos poucos estou superando isso, está ficando mais confortável de me expor. Hoje mesmo eu trabalhei, eu fiz uma constelação comigo mesmo sobre esse tema. Então, olha só, o medo de se expor tem a ver com uma parte sua que tem medo. Então, e aí fugir de um medo faz o medo aumentar. Como a gente muda, aproveitando esse tema do medo de se expor, como a gente muda a relação com o medo? Reconhecendo que o medo, ele quer proteger a gente. Quando você olha e pensa assim, o medo, quando a gente fala medo, fica uma coisa muito abstrata, né? A gente não tem uma imagem para o medo. Qual é a imagem do medo? Eu entrei no assunto medo de se expor, mas eu quero ler o comentário. Teve um comentário que eu quase perdi. Vou voltar aqui. A Mara Rubia escreveu: para mim é autoestima. Parece fútil aos olhos dos outros, mas pela minha história de vida, serão minhas roupas e meu corpo. Não entendi essa parte, Mara Rubia. Para mim é autoestima. Ok. Pare fútil aos olhos. Deve ser parece fútil aos olhos dos outros, mas pela minha história de vida será minha roupa e meu corpo. Acho ligado à autoestima, né? Deve ser isso. Tanto o tema da autoestima quanto do medo, eles estão ligados. A autoestima também é medo. Quando a gente tem baixa autoestima, a gente tem medo de se expor. Uma coisa liga a outra. Então, se a gente olhar para a relação com medo, essa é uma forma de mudar a relação. Eu vou por alguns minutos aprofundar um pouco na questão do medo de se expor. O medo de se expor também tem a ver com a autoestima. Quem tem medo de se expor tem uma autoestima baixa ou média. Como que a gente muda isso? Como que a gente muda com o medo? Não tem como se livrar do medo. O medo de se expor, a baixa autoestima, a insegurança, a gente não consegue mudar. A Elizabeth enviou um pedido para participar da live. Você quer falar? Se quiser, eu não sei se você clicou por engano, Elizabeth. Se você quiser confirmar, manda uma mensagem, que aí você confirma e aí eu clico em deixar participar. Então, a gente está falando do medo de se expor e da autoestima. A ideia é que compreender o medo de se expor, compreender a autoestima, só o fato de compreender, a gente já começa a trazer uma mudança. Como fazer uma mudança, né? Estou no contexto da live, que é o que ajuda imediatamente ajuda melhor. Então, o que eu estou falando já é uma aplicação da constelação para mudar o tema. A minha abordagem é prática, então a ideia é que se você tem medo de se expor, tem uma baixa autoestima ou quer ter uma maior autoestima, o que eu estou falando sobre como lidar com medo serve para você. Então, eu estou construindo o que a gente constrói numa sessão de constelação familiar, que é compreender como você se relaciona com esse tema do medo de se expor ou da autoestima para fazer uma mudança. O primeiro passo, então, é compreender que por trás da baixa autoestima tem um medo. Também tem uma tristeza, mas eu vou ficar só no medo, tá?
também tem uma tristeza, mas a gente foca, trabalha um elemento, que no caso vai ser o medo. O medo tem a ver com o medo de se expor e com a autoestima. Se pensar que o medo tem a ver com a insegurança, melhor, que o medo tem a ver com... Ah, deixa eu perguntar isso. Eu perguntei, mas não dei foco. Qual a imagem do medo de se expor? As pessoas que falaram, deixa eu ver, que tem medo de se expor, a Silvia, a Paula, a Eliane. Então, me fala, qual a imagem você tem do medo de se expor? Por exemplo, quando você pensa no medo de se expor, que imagem você tem? Se alguém quiser responder. Enquanto isso, eu continuo. Até pode responder qual é a imagem do medo, mas uma coisa que acontece é assim: a gente não tem uma imagem para o medo de se expor. Muitas vezes, o medo de se expor fica numa abstração, fica numa memória de um momento em que você precisou se manifestar, se expor e não fez. Como mudar a relação com o medo de se expor? O primeiro passo é entender que o medo quer proteger. O segundo passo é entender que fugir do medo aumenta o medo. Então não adianta fugir. O terceiro passo é pensa no medo ser criticada, né? Ou seja, a imagem que a Silvia tem do medo de se expor é uma imagem onde você se vê ou se imagina sendo criticada, sendo julgada. Isso é muito interessante. Tanto a Silvia quanto a Vaninha me traz o seguinte ponto de vista para eu apresentar. O medo de ser criticado e o medo de ser julgado já fala que vocês fazem isso com vocês mesmas. A Paula, imagem eu não enxergo, mas tenho medo de falar errado, ser criticado. Então, olha o convite que eu faço para vocês no sentido de lidar com o medo. O convite é assim: pensa no medo de se expor como a sua criança interior com medo. Ou seja, dá essa imagem para o medo de se expor. Entendeu? Quando você for pensar no medo, pensa no medo como você criança com medo. Consegue fazer isso? Oi, Sônia, bem-vinda. Eliane, não tenho uma imagem, mas tenho muitos sintomas no meu corpo. Principalmente quando me exponho depois, acabo travando porque tenho muitos sintomas físicos. Então, Eliane, experimenta fazer isso que eu estou propondo. Pensa no medo como a sua criança com medo. Ok? Pode fazer isso? Quando você pensa na sua criança com medo, aí fica fácil mudar. Entendeu? A mudança rápida, a mudança breve acontece quando você olha para o medo de se expor, mas você vê o medo de se expor como sendo o medo da sua criança. Isso, a criança que tem medo de se expor se sente desamparada, como a Mara Rubio escreveu. O que é o desamparo? É desprotegida, insegura, sem apoio. Adivinha quem não está dando apoio para sua criança com medo? Quem? Consegue adivinhar? Quem hoje não está dando apoio para sua criança interior que está com medo? Quem é a pessoa que não está dando apoio? Quem é a pessoa que está deixando a criança interior com medo, desamparada? Isso. A Paula respondeu isso. E aí o que a gente faz? A gente vai dar esse apoio. Quando você dá essa proteção, isso é você, hoje é você. Hoje é você que repete o que aconteceu na sua infância. Entendeu? Como que a gente muda isso? A gente muda da seguinte forma. Você olha para sua criança com medo de se expor. Ela está com medo. Daí você fala para ela, fala para sua criança, diz para ela: eu vejo que você está com medo. E está tudo bem, você pode sentir medo. Quando você diz isso, percebe o que muda? Isso. Paula, pensa assim, ó, quem está se sentindo nervosa, coração disparou, é a criança dentro de você.
olha para ela e percebe que ela está sentindo isso e você está sentindo por ela, entendeu? E aí você fala para ela. Você olhando para o medo, você fala para o medo, que é a sua criança com medo. Você diz para ela: eu vejo que você está com medo e está tudo bem, você pode sentir medo. Ok? Depois que você fala isso, o que muda? Percebe a mudança? E aí, o próximo passo, a gente vai fazer 3 passos. A gente fez um, tem mais 2 passos. Você diz agora para sua criança: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Depois de dizer isso, percebe o que muda? E, por último, você imagina que você abraça a sua criança interior e você diz para ela: você é bem-vinda na minha vida. E agora eu cuido de você. Isso, legal. A Paula escreveu que tá acalmando. É isso mesmo. Olá, Astúrias 7593. Ah, então, como foi? Quem gostaria de compartilhar? Ah, Joaquim. E aí, Joaquim, tudo bem? Não reconheci. Astúrias é o nome da sua escola de idiomas? Ah, imagino. O que é o 7593? Então, a gente fez o exercício, como trouxer o tema medo de se expor. Isso, acalma. E, Eliane, isso que a gente fez já é uma mudança no medo de se expor. A partir de agora, você já vai ter menos medo de se expor. E quando você for se expor, lembra de acolher a sua criança. Lembra de dizer para ela que está tudo bem ela sentir medo. Ah, o número do Instagram. Entendi. A Rizik escreveu: é como aceitar que todos têm medo e que isso é normal. Isso. E que não precisa ficar mal por isso. Exato, é isso mesmo, Rizik. O medo faz parte. Sentir medo é humano, todo mundo sente medo. Oi, Sônia Castro, bem-vinda, boa noite. Todo mundo sente medo, é normal. Se você aceita o medo, ele diminui. Quando a gente tem medo e foge do medo, aí ele aumenta. Entende como a solução, como o essencial é simples? O essencial na relação com o medo é você acolher o medo. Entender que está tudo bem você sentir medo. Quando você acolhe o medo diminui. E porque o medo é uma mensagem sua para você. Então, pegando o contexto, né? O que ajuda imediatamente ajuda melhor. O que a gente fez já é a mudança. Já é a mudança que é como se a gente já fizesse uma aplicação da constelação. A gente fez uma constelação. Quanto tempo levou? 5 minutos. Então, existe uma forma de você conseguir mudanças rápido, com um exercício simples, né, como a gente acabou de fazer. Quando sentimos ansiedade, o que devemos fazer a nossa criança? A mesma coisa, Sônia. A ansiedade, se pensar por trás, está o medo. Ou pode estar também a necessidade de controlar as coisas. Então, a ansiedade quer dizer também... a ansiedade também tem uma tristeza. Em relação à ansiedade, respondendo a pergunta da Sônia, em relação à ansiedade, o que pode fazer? Você pode olhar para a sua criança e perceber como ela está. Ela está ansiosa, ok. A ansiedade é qual a emoção por trás? É medo? Pode ser medo. É tristeza? Pode ser tristeza. Normalmente é uma combinação de medo e tristeza. E aí você reconhece exatamente como a gente fez. Eu vejo que você tem medo e está tudo bem. Ou eu vejo que você está triste e está tudo bem. Você pode sentir tristeza, você pode sentir medo. Esse é o primeiro passo. Só esse passo já é o mais importante. Os outros passos a gente faz para aprofundar, para aumentar a conexão com a criança interior. Aí a Paula escreveu: então, em todos os momentos, precisamos conversar com a nossa criança desta forma que você colocou? Sim.
A criança interior responde pelas nossas emoções. Quando você empresta a imagem da sua criança para representar as suas emoções, assim você consegue fazer a mudança. E a conversa é uma conversa de aceitação, entendeu? A Ezequiel disse, hoje eu tive medo, fiquei tão nervosa que tive que tomar calmante. Experimenta agora fazer o exercício que a gente fez, de falar pro medo que tá tudo bem. Tomar calmante pro medo só vai abafar, e o medo vai continuar, vai vir depois maior. Então, o melhor é, experimenta acolher o medo, experimenta dizer que o medo é certo. Aí a Mara Rubio escreveu, é reconhecer e acolher o medo? Sim. Quando você reconhece e acolhe o medo, ele diminui. Por quê? O medo é a sua criança com medo. Se você pensar que o medo é a sua criança com medo, faz sentido ignorar ela? Ignorar uma criança com medo não faz ela deixar de ter medo. Faz aumentar, porque ela não conta com você, entende? E a nossa criança está dentro da gente. Ela vai com a gente para onde a gente for. Querer ignorar ela, como você vai ignorar você? Quando eu faço esse convite de olhar para o medo como a sua criança, é uma forma de você lidar com ela de maneira simples e fácil. E já conseguir fazer uma mudança. Fez sentido? Alguém quer comentar como foi a experiência? Acho que algumas pessoas já escreveram, né? Que trouxe calma, que trouxe mudança, né? Que acalma. Se mais alguém quiser comentar. Então, isso que a gente fez para o medo serve também para a tristeza. A ideia do essencial é simples, então, é isso que a gente fez. A gente acabou de fazer um exercício onde a gente olhou para o essencial. As emoções básicas são essenciais, né? As emoções... quais são as emoções básicas? Tristeza, raiva e medo. Eu trabalho com elas no sentido de quando você muda a relação com tristeza, raiva e medo, fica mais fácil de você mudar, melhorar a relação com você mesma. Então, tristeza, raiva e medo. Mudou a relação, levou a aceitação para tristeza, raiva e medo, você vai ter mais autoestima, você vai ter mais confiança, você vai se expressar melhor, você vai conseguir expressar suas ideias, você vai conseguir se expor. Por quê? Mesmo que você tenha medo, lembra? Acolhe o medo. Fala pro medo, tá tudo bem. Melhor, de novo, ó. Fala para sua criança que está com medo. Diz para ela, tá tudo bem. Você pode sentir medo. Esse é o caminho. Quando você faz isso, você está no caminho da mudança essencial, da mudança rápida. Ó, a Simone escreveu, sim, traz paz e serenidade, acolher a criança interior. Isso mesmo. Bom, a gente está chegando no final da live, mas eu vou conforme tenha perguntas, eu vou responder perguntas, tá? Uma coisa, na bio é quando você clica no meu perfil do Instagram e aí tem o link que aparece lá no perfil. Ali quando você clica, lá você tem 2 e-books para baixar gratuitamente. O e-book Resolva-se com os seus pais e o e-book Salve o seu casamento. Então, quem não baixou os e-books é só ir lá. Legal. E também tem os vídeos. Tem uma minissérie melhorar a relação com os pais. Tem uma minissérie de melhorar a relação de casal. E em breve eu vou colocar uma minissérie que é sobre lidar com o medo da solidão. A Vaninha escreveu. E quando... Não entendi. Deixa eu ler a mensagem da Vaninha. E quando conhecemos pessoas que não sabem lidar com seu medo e tristeza. Então, Vaninha, fala para a pessoa fazer constelação. Você pode fazer a formação de constelação familiar. Em fevereiro vai ter inscrição, aí você aprende a lidar com... Você aprende a ajudar as pessoas. A minha sugestão é essa. Eu li a pergunta da Vaninha que diz: e quando conhecemos pessoas que não sabem lidar com seu medo e tristeza? Mas eu não entendi, Vaninha. As pessoas não sabem lidar com o medo que você tem. Ou elas não sabem lidar com os medo delas.
Eu entendi a sua mensagem, a sua pergunta da seguinte forma: quando quando alguém que você conhece não sabe lidar com o medo e a tristeza dela. Entendi assim. O que eu digo é, diz para ela assistir vídeos no meu canal no YouTube, tem vídeo sobre como lidar com medo, ou fazer uma sessão de constelação familiar. Daí, se a sua pergunta é, as outras pessoas não sabem lidar com o seu medo, o medo da Vaninha, daí a questão é você enfocar a relação que você tem com as suas emoções. Porque eu não sei se a sua pergunta é se os outros, nós. E quando nós conhecemos pessoas que não sabem lidar com o medo da tristeza. Aí, a minha indicação é essa, o medo delas. A minha indicação é elas fazerem constelação, assistir as lives, fazer vídeos, assistir os vídeos no YouTube. Mas você pode indicar para a pessoa seguir meu perfil no Instagram. E tem a questão é esse olhar de aceitação para as emoções. Quando se olha com aceitação para as emoções, muda a relação com elas. A Riziki, você vê, quando a pessoa já está num estágio avançado, sessão ansiedade, não consegue muito se convencer. Eu não sei se eu entendi, Riziki. Riziki, eu acho que eu entendi assim, ó. Quando a pessoa já está num estágio avançado de medo, para a sessão e ansiedade, não consegue muito se convencer. Eu entendi assim sua pergunta. Não sei se eu entendi corretamente. A pessoa tem medo há muito tempo. E aí ela não consegue se convencer. Isso que a gente fez não tem a ver com se convencer. Isso que a gente fez tem a ver com a mudança. Se a pessoa não sente a mudança, é porque ainda está muito no pensamento. Quando a gente está muito no pensamento, muito no intelecto, a gente não sente. A forma de evitar contato com o sentimento é ficar no pensamento demais. Quem tem muito medo, pensa muito. Certo? Concorda que quem tem muito medo pensa muito? O Flávio Silva escreveu de depressão e ansiedade. Não entendi, Flávio. Você escreveu antes uma pergunta e completou aí embaixo? O que você quer dizer com de depressão e ansiedade? Se puder escrever, completar. Não entendi. Mas o que eu posso dizer sobre a depressão e a ansiedade? Depressão é tristeza profunda. Tristeza rejeitada. Quando se rejeita a tristeza, perde o sentido de tudo. Então, eu já atendi várias pessoas com depressão e na sessão a gente olhou para a tristeza. Já atendi também, ela quis dizer depressão. Depressão e ansiedade. Entendi. Tá a sessão lá. Eu vou ler de novo a mensagem considerando isso que você falou. Quando a pessoa já está num estágio avançado de depressão e ansiedade, não consegue muito se convencer. A minha resposta é isso. Não tem a ver com se convencer. Tem a ver com entrar em contato com os sentimentos. A depressão significa uma falta de sentido, uma desconexão com o sentimento. Por mais que a depressão seja um sofrimento, sofrimento não é o mesmo que estar em contato com as emoções. Na verdade, o sofrimento é a rejeição das emoções. Quando se rejeita uma tristeza, ela aumenta. A tristeza aumenta e, claro, se você quer rejeitar a tristeza, você para de sentir ela. Na verdade, não dá para parar de sentir, né? Na verdade, se você tenta rejeitar a tristeza, se você não aceita ela, você ignora os seus sentimentos e tenta ir para a sua mente. A depressão vai ter a ver com essa tristeza rejeitada. A falta de sentido tem a ver com se anestesiar para a vida. Quando se anestesia para a vida, para de sentir. Aí, claro, fazer esse exercício que a gente fez, talvez não se sinta nada. Entendeu? Por isso a questão que a Riziki trouxe, né? Que é difícil se convencer. Mas não é convencer, é sentir. Não consegue muito se convencer, na verdade não consegue muito sentir. Está desconectada do sentimento, do sentir. Entendeu?
A depressão é uma desconexão da tristeza. Como eu já ajudei algumas pessoas com depressão? A gente olhou para a tristeza e percebeu o que tinha relação com a tristeza. A tristeza que a pessoa sentia também estava na família. Daí, primeiro ela olhou para a tristeza nela e a gente fez a mudança em relação a essa tristeza. Depois olhou para a relação com a mãe e percebeu como essa tristeza tinha a ver com a mãe. Daí a mesma coisa com o pai. E, por último, a relação com a família toda. Normalmente, a tristeza é uma emoção que está em quase todas as famílias, porque existem perdas, existem separações, existem desilusões, então existe tristeza. A tristeza é uma emoção básica e é uma emoção que está presente na vida de todas as pessoas e de todas as famílias. A diferença é, quando se lida com a tristeza com aceitação, se experimenta paz. Quando se ignora a tristeza, ela aumenta. E aí a consequência de ignorar a tristeza é parar de sentir. A tristeza é um convite para olhar para dentro. A tristeza é um convite para se ouvir. Para, como eu posso dizer? Para conferir, para mudar a forma como você está levando a vida. Se você está se guiando por um caminho que não faz sentido para você, a tristeza vem para indicar isso para você. Quando você ignora a tristeza e continua fazendo o que não faz sentido, você para de sentir. O Flávio escreveu: constelação pode parecer simples, mas ela busca coisas que a gente jamais poderia imaginar que está trazendo determinada sensação. Exato. Quando a gente faz uma constelação, a gente não sabe o que vem na constelação. A gente trabalha com o que precisa ser incluído. Tanto que nem precisa saber. Quando você inclui pessoas excluídas, você não precisa saber quem são as pessoas excluídas para ter mudança. Você sente que quando inclui as pessoas, experimenta-se um bem-estar. Isso já é suficiente. É isso. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi a mensagem da Sônia Castro Couto para participar da live, mas aí como eu estava numa linha de raciocínio, eu não quis interromper. Geralmente no começo da live eu abro espaço para as pessoas participarem, mas como eu já estava engajado em desenvolver um raciocínio, se eu clicasse para autorizar a participação, eu ia interromper, então por isso que eu não autorizei, por conta da continuidade. Mas eu sempre confirmo se a pessoa... Sônia Castro, você quer participar da live? Você quer falar alguma coisa? Me confirma escrevendo, para eu saber que você está pedindo, sabendo o que você está fazendo. Porque às vezes se confunde. Tá bom? E aí, deixa eu ver. Bom, a gente está chegando no finalzinho da live, a gente fez o exercício no meio.